IMC, o Índice de Massa Corporal, é um indicador que muitos médicos usam para avaliar a tua saúde, mas será que é o único indicador? E será que é um indicador válido? Neste episódio vamos explicar porque é que a massa muscular é um indicador muito mais importante do que o teu IMC. E se já disseram que estás acima do teu peso só por causa do teu IMC, então este episódio é para ti. O meu nome é Filipe Simões. E eu sou a Beatriz Jorge. E nós somos especialistas na perda de peso para mulheres acima dos 30 anos. Juntos com o nosso programa Body Mind Fit já ajudámos mais de 200 mulheres a perderem peso de forma sustentável e a nunca mais voltarem a ganhar. Espero que gostes deste episódio. Até já! O IMC é a relação entre o peso e a altura, não é? Ou seja, qual é que será o melhor peso para aquela altura, ok? E portanto calcula-se mesmo através de uma conta que relaciona os dois. Nós fazemos o peso a dividir pela altura ao quadrado, pronto, e isso dá-nos o IMC da pessoa. Ok. E isso foi feito na altura para conseguirmos avaliar, ou seja, a obesidade que poderia existir ou não na população, ok? Só que o que é que nós vamos concluindo ao longo do tempo? É que isso... Mas portanto é só mesmo o peso com a altura? Exatamente. É os únicos indicadores? Só. Ou Peso seja, com a altura? é o peso Mais nada. geral, que inclui Ok. tudo, não é? Ou seja, inclui ossos, músculo, gordura, órgãos, Pois. água. Portanto, não divide nada disso, não calcula nada disso, é só mesmo o peso total com a altura. Nada. Portanto, meninas, já começamos a ver aqui que pode haver aqui algum problema se vocês só avaliam o vosso IMC, mas já lá vamos então. Boa. Então, o que é que tu ias depois a dizer dessa parte? E a dizer que, ou seja, que isto primeiro é um indicador muito antigo, não é? Ou seja, não é uma coisa que foi feita agora, é bastante antigo. E o que nós vamos vendo é que lá está, ou seja, não avalia a individualidade da pessoa, avalia o peso de uma forma geral. E é muito injusto, não é? E não faz muito sentido nós pegarmos só nesse valor e concluir se a pessoa está bem ou se está mal, não é? Porquê? Exatamente por aquilo que estamos a falar, não é? Que o peso inclui tanta coisa que não faz sentido nós considerarmos o peso de uma forma geral para avaliar algum sucesso ou resultado. Exato. Eu acho que isso também é muito importante porque há muitas meninas com quem nós falamos que inicialmente, quando nós perguntamos qual é que é o objetivo dela, ela diz-me tipo, o meu objetivo são os 60 quilos. E muitas vezes eu pergunto o porquê. E as pessoas dizem do género, tipo, porque é o meu peso ideal, é o aconselhável, é o meu IMC. A verdade é que se calhar a pessoa pode chegar a esse valor e pode não se sentir bem. Portanto, eu acho que aqui a definição de peso ideal tem vários fatores. Portanto, a meu ver, e já discutimos também sobre isto, que é exatamente isso. Portanto, é aqui um conjunto de fatores é que consideram que aquele peso é ideal para aquela pessoa. Mas pode ser para outra pessoa que tenha uma altura e um peso diferente e o mesmo peso, pode ser totalmente diferente. Portanto, e podem ser aqui vários fatores. Mas, portanto, desde fatores de como é que a pessoa se sente, não é? Qual é que é os níveis de energia que ela tem, como é que ela olha ao espelho e se ela gosta do que vê ou não, e, portanto, e as análises, portanto, e outros parâmetros, portanto, e não ser só a correlação entre o peso com a altura. E a pessoa querer muito atingir esse valor, esse IMC, simplesmente só porque foi criado há mais de 100 anos atrás, só para avaliar. Mas é muito pouco para nós, de facto, fazermos uma avaliação de uma pessoa. Não é? Sem dúvida. Ou seja, eu acho que não precisamos de eliminá-lo por completo, no sentido, eu acho que todos os indicadores que existem, se nós os utilizarmos todos em conjunto, é a melhor forma, não é? Porque o IMC, pronto, podemos pegar no IMC para garantir que o peso não é demasiado elevado, por exemplo, para a estrutura óssea da pessoa. Okay. E acho que é a única coisa que eu, pelo menos, tenho em consideração, não é? Porque se calhar uma pessoa que tem 1,5 m não fará sentido ter 100 kg, mesmo que se sinta bem. Percebes? Porquê? Porque não vai ser saudável, não vai ser bom para os ossos, não vai... Pronto, nesse sentido. Mais para suportar a estrutura, Exatamente, não é? Exatamente. É o que eu tenho mais em consideração, não é? Mas depois, dentro de um como é que se diz? Espectro, exatamente. De peso, não é? A pessoa pode variar tanto e pode não ser no mínimo que ela se sente bem, pode ser mais aqui para o máximo. E desde que tenha uma boa quantidade de músculo, não é? De gordura reduzida também, as análises, como estavas a falar, boas, isso vai interessar muito mais do que propriamente o IMC. Sem dúvida, isso concordo plenamente. E aliás, uma das coisas que acaba por ser assim um dos problemas do IMC é exatamente isto, é o facto de não distinguir a diferença entre músculo e gordura,
não é? Que é muito exato. importante. Exato. Esse aí é fundamental, porque na realidade, como ele não distingue, estamos a falar que uma pessoa pode ser bastante musculada, ter um IMC alto e esse IMC considera essa pessoa obesa. E vamos a ver, e a pessoa até tem um percentual de gordura bastante baixo, ou se calhar abaixo da média, não é? Portanto, como ele não distingue isso, e estamos a falar que são dois indicadores totalmente diferentes, são polos completamente diferentes, que é, um é o teu percentual de gordura, que indica uma maior taxa de mortalidade, e o outro que é a tua percentagem de massa muscular, que indica uma maior longevidade, e, não é? Portanto, são dois polos completamente Sem opostos, dúvida. e que no IMC eles são considerados iguais. Portanto, 1 kg de um ou 1 kg do outro é exatamente igual para o IMC. Portanto, não podemos, mais uma razão também, para não podemos só fixar-nos pelo IMC. Sem dúvida, sem dúvida. E para não falar que, por exemplo, a nível da gordura, nós temos gordura acumulada em diferentes zonas, não é? E existe, por exemplo, uma mais perigosa, que é a gordura visceral, não é? Que aumenta muito o risco exato. de desenvolvermos uma série de doenças. O IMC não nos diz como é que é a nossa distribuição de gordura, não é? Ou seja, até pode estar num IMC bom e se calhar a pessoa tem muita gordura visceral e nós não vamos saber isso. Exato. E vice-versa, pode estar num IMC, se calhar em excesso de peso, porque ultrapassa ali 300 gramas do que é o peso ideal, mas ter uma distribuição muito boa, não é? E isso acaba por também ser um problema bastante grande. E acho que o último acaba também por ser a diferença, ou seja, não diferencia muito homem e mulher, não é? Essa aí também, exatamente. Porque é exatamente, o IMC é exatamente igual para, quer seja homem, quer seja mulher, é exatamente igual. Portanto, e só isso não faz sentido, não faz sentido. Porque a mulher tem um percentual de gordura maior do que o homem. Exato. E tem que o ter, não é tem porque Exatamente. simplesmente tem, não, é tem porque tem que o ter. Exato. Tem que o ter, mesmo questões hormonais, é essa necessidade. E portanto, e como não há essa distinção, quer dizer, estamos a equiparar batatas com cebolas, quer dizer, não pode ser, não é? Tipo, Sem dúvida, sem não dúvida. podemos, portanto, e depois automaticamente quando a pessoa se coloca nessa pressão de que tem que atingir este IMC, ou então mesmo quando vão ao médico e o médico diz, não, mas olha, você está acima, sem sequer fazer uma avaliação mais completa da pessoa, eu acho que é totalmente errado. Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, ou seja, até as referências na quantidade de gordura entre homem e mulher são diferentes, mas o IMC não é? Exato. Então fica complicado, não é? Ou seja, tudo é diferente entre homem e mulher. Até a forma de calcular as calorias, não é? As referências de gordura e tudo mais. Mas depois o IMC é aplicado de igual forma aos dois. Fica difícil de... Não faz sentido. Sem não faz dúvida. sentido ainda hoje em dia usarmos com este grau de importância. Ok, se calhar pode fazer sentido num aspecto, mas com este grau de importância que hoje se dá ao IMC, acho que não faz sentido. Não faz sentido. Concordo. Até porque lá está, depois ficam muito agarradas a esse intervalo de peso que podem ter. Não é? Exato. O meu peso ideal, como o meu médico disse. Quer dizer. Ideal porquê? Não é? Estás bem? Tens saúde? Exato. Não, pronto. E portanto, se calhar acaba por ser importante falarmos da importância que a massa muscular acaba por ter, não é? Ou seja, é muito mais relevante nós considerarmos o músculo que a pessoa tem, não é? E também a massa gorda reduzida, do que propriamente o IMC. Porque é que sentes que a massa muscular acaba por ser importante, por exemplo, para mostrar a qualidade de vida e a saúde da pessoa? Isso sem dúvida. Só do ponto de que cada vez mais evidência científica correlaciona pessoas que, tendo mais massa muscular, acabam por ter mais longevidade, portanto, até lhe chamam o órgão da longevidade. Portanto, só aí já previne percentagens brutais, portanto, estamos a falar acima dos 40% de a pessoa desenvolver doenças metabólicas, cardiovasculares, e, portanto, logo aí já é um grande fator de importância. E depois temos o outro fator que é não só a longevidade, mas é a vitalidade. Certo. Portanto, a qualidade de vida. Portanto, é claro que eu não quero viver até aos 100 anos, mas viver até aos 100 anos numa cadeira de rodas sempre consegui mexer. Não é? Portanto, eu quero viver até aos 100 anos, mas que eu consiga fazer a minha rotina no meu dia-a-dia. Portanto, eu ir às compras, eu mexer-me, eu brincar com os meus filhos, com os meus netos, etc. Portanto, e aí, a ter mais massa muscular é o aliado para isso tudo. Porquê? Porque para já temos esta importância de que
existe, obviamente, quer seja no homem, quer seja na mulher, mas para a mulher, acima dos 30 anos, ela começa logo a perder mais massa muscular, não é? E depois temos, quando chegam perto da menopausa, portanto, situação de pré-menopausa, aí a perda de massa muscular ainda acelera mais. Portanto, e quanto menos massa muscular a pessoa tiver, mais debilitada a pessoa vai Sem ficar. dúvida. Por isso é que nós temos depois também sempre muitos idosos e etc., que acabam sempre por ter sempre muitas quedas. Porquê? Porque simplesmente eles não têm massa muscular suficiente para se conseguir suportar, para se conseguir mexer. E a verdade é que eles não caem a maior parte das vezes, e isto é bastante curioso, que é, a maior parte dos idosos, eles não caem simplesmente quando estão a andar e tropeçam. Eles caem só no simples facto de se levantarem e depois caem. Porquê? Porque a musculatura já não está habituada, portanto há sempre esta perda de massa muscular e isto afeta imenso aqui a vitalidade dessa pessoa. Portanto é muito importante, especialmente nas mulheres acima dos 30 anos, aqui o reforço da massa muscular e trabalhar mais a parte da musculação. Para quê? Para prevenir e até aumentar. Okay? Já não estamos só a falar em... Portanto, obviamente que é importante colocar uma pausa, mas também dá para construir. Claro. Dá para melhorar, não é? Portanto, e é sempre importante as pessoas terem essa importância. Portanto, daí medir o percentual de massa muscular é muito mais importante, a meu ver, do que o IMC. Sem dúvida, sem dúvida. E gostava de acrescentar também o facto de ajudar muito na prevenção também de doenças, porque quando nós temos mais músculo e menos gordura, não é? A nossa sensibilidade à insulina fica melhor, logo menos risco de desenvolvermos diabetes, por exemplo. Ou a nossa saúde óssea também fica melhor, também temos mais suporte, não é? Então evitamos as lesões, Exatamente. osteoporose, que depois também são, lá está, são doenças que com a idade tendem a aparecer, não é? Claro que não é só pela idade, é pelos hábitos e tudo mais, não é? Mas a massa muscular acaba por ter aqui um papel fundamental também na prevenção de doenças. Sem dúvida. E ainda existe outro benefício de utilizarmos aqui a massa muscular como indicador de saúde, não é? Que é o facto de quanto mais músculo nós temos, não é? Mais o nosso metabolismo é rápido. Já ouvimos isso de certeza. Porquê? Porque nós vamos gastar muito mais energia a tentar manter o músculo, não é? Isso significa o quê? Que podemos comer mais, não é? Porque conseguimos gastar mais facilmente e não, ou seja, e não engordamos tão rapidamente e tão facilmente, porque gastamos mais, não é? E se não engordamos tão facilmente, tudo o resto acaba por ficar melhorado indiretamente. Exatamente. Eu acho que não existe nenhum Melhor não existe nenhum lado negativo nesse aspecto. Sem dúvida. Conseguimos depois também do aspecto físico, do aspecto estético, melhorar e esculpir o nosso corpo. Existe também muito este receio também das mulheres de fazerem musculação e de aumentarem a massa muscular porque acham que vão ficar a parecer homens ou que vão ficar extremamente grandes, etc. A verdade é que isso também não vai acontecer, porque construir massa muscular demora, ok? É um processo demorado. Só por si já é mais difícil também na mulher, porque tem percentagens de testosterona mais baixas do que o homem. E pelo outro lado, quer dizer, só vai esculpir o corpo da mulher, portanto, só vai a tornar ainda mais feminino. Vai acentuar e vai adelgaçar as curvas a silhueta e as curvas da mulher. Portanto, acho que não há aqui... as mulheres não têm que ter medo disso. E é uma coisa que hoje em dia também se vê cada vez mais. Sem dúvida. Vê-se cada vez mais mulheres a irem treinar, a irem para a zona de ginásio e a fazerem musculação e a importância disso. Isso é uma coisa que também me alegra imenso, porque eu sei que há 10 anos atrás, quando eu comecei, não... Era pouco, era pouco as mulheres que tinham essa importância. E hoje em dia cada vez vê-se mais essa importância e mais mulheres também a ganharem mais esse empoderamento de irem também para uma zona onde muitas vezes era considerada a zona dos homens e que cada vez estão mais à vontade lá e cada vez estão mais a dominar o espaço. Eu acho que isso é mesmo muito bom, mesmo muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu antigamente, há muitos anos, quando ia ao ginásio, das primeiras vezes, eu ia para a passadeira, para a elíptica, não é? Para as máquinas de cardio. Hoje em dia já consigo ir para essas zonas sem me sentir intimidada, não é? Yeah. E cada vez mais se vê isso, isso é mesmo muito bom, é mesmo muito empoderador. Boa. Ok, e portanto, sabemos que a massa muscular acaba por ser muito importante. Como é que nós podemos aumentar a nossa massa muscular? Ok. Deixa-me fazer de novo, desculpa. Okay. Me baralhei-me todo. Tá. Ok, portanto, nós já sabemos que a massa muscular acaba por ser muito importante como indicador da nossa saúde. Como é que nós conseguimos aumentar? Ok.
É assim, o único exercício que é o comprovado que ajuda a construção de massa muscular de forma mais eficiente, não é que os outros não ajudem, mas este é o mais eficiente, é mesmo o treino de força. Portanto, nós vencermos uma resistência. E aí essa resistência estamos a falar que pode ser com o peso corporal, pode ser depois com elásticos, pode ser depois então com halteres ou pode ser com máquinas. Portanto, temos aqui várias formas de nós conseguirmos ir progredindo. Okay? Uma pessoa não tem que começar logo com halteres, não tem que começar logo com máquinas, pode começar simplesmente com o peso corporal e está tudo bem. A questão é que no treino de força tem que haver uma progressão. Portanto, a pessoa tem que ir ficando, tem que ter esta de sobrecarga progressiva. O que é isto? É basicamente a pessoa ir sobrecarregando aquele movimento. Isto depois é um erro que também nós vemos acontecer muitas vezes, é que as pessoas não treinam com esta sobrecarga progressiva. O que é que eu quero dizer? Muitas pessoas vão para o ginásio e infelizmente os planos genéricos que lhes passam acaba por ser 3 de 15 deste exercício. E a pessoa fica... E não explicam o porquê, não é? Portanto, eu acho que é importante isso, é nós explicarmos o porquê. Porque é que a pessoa tem que fazer aquilo. Mas não é só 3 de 15, a pessoa tem que ir melhorando, tem que ir aumentando a carga, tem que ir aumentando as repetições, tem que ir tornando aquele exercício mais desafiante. Porque se eu saio de lá e eu sinto que aquilo não foi desafiante para mim, o músculo não vai crescer. Ele não vai crescer. Portanto, aqui importante é termos intensidade e termos esta progressão. Em termos de frequência, quantas vezes por semana? Eu diria entre 2 a 4 vezes por semana, mas ora aí está, se estamos a falar de uma pessoa que nunca fez, fazer uma vez já é bom, já é ótimo, ok? Mas portanto, depois ir sempre aumentando consoante isso, porque progressão também é a pessoa, se passar de um treino, passar para 2, já é progressão. Exato. Também, não é? Dá de várias formas, não é? Exatamente. Mais treinos, mais repetições, mais repetições, peso. Exatamente, e melhorar. Portanto, existem várias coisas que nós podemos melhorar. Mas ora aí está, portanto, 2 a 4 vezes é ótimo, ideal. Trabalhar a musculatura, trabalhar todos os músculos eu acho que é essencial. Agora, com volumes diferentes. Volumes, o que é que eu quero dizer com isto, volumes? É com, basicamente, número de séries e número de exercícios por grupo muscular. Okay? Por norma, aquilo que nós vemos é que as mulheres tendem a querer mais exercícios para glúteos e pernas e menos então para a parte superior. Então, ok, então dependendo sempre da individualidade e de cada pessoa, que é isso que depois nós fazemos nos programas, consoante aquilo que a pessoa quer desenvolver mais ou menos, nós fazemos então o plano consoante isso, porque vamos conseguir, não só que a pessoa perca gordura, vai perdendo volume, mas por baixo ela vai estar a construir massa muscular nas zonas onde quer desenvolver mais, onde quer melhorar a silhueta dela. Portanto, aqui o volume depois é sempre depois diferente de pessoa para pessoa, obviamente. Mas eu diria que, pronto, em termos de frequência, 2 a 4 vezes, é perfeitamente bem. Depois podemos variar aqui, quer seja, ora está, dependendo do objetivo da pessoa. Se a pessoa quiser desenvolver mais os glúteos e as pernas, ok, podemos optar por 3 vezes membros inferiores e uma vez superiores, ou então até, por exemplo, uma vez inferiores e 2 vezes o corpo inteiro. Portanto, depois podemos aqui misturar consoante também o gosto da pessoa. Eu sou mais adepto também de exercícios também depois de full body. Isto porquê? Mas isto depois acaba por ser o pessoal e é uma coisa que também depois eu pergunto sempre às meninas se preferem assim ou se preferem de outra forma. Porque para mim acabo por sentir que não desgasto tanto aquele grupo muscular e consigo depois ter aqui gerir e fazer mais frequência. Estou a perceber. Mas ora aí está, depois também depende sempre da individualidade de cada um e daquilo que cada mulher preferir. Mas acima de tudo, 2 a 4 vezes, ir fazendo esta progressão não só de carga, mas portanto esta progressão sempre seguida, não é? Portanto, semana para semana, tornar sempre mais desafiante, ir sempre desenvolvendo mais um bocadinho, é fundamental para quê? Para a pessoa não estagnar. Certo. Porque senão, quantas vezes já não vemos pessoas que passam anos no ginásio e parecem sempre iguais. Parecem sempre iguais. Portanto, parece que a pessoa também não muda e a pessoa está ali, depois está ao telemóvel, faz umas quantas repetições enquanto está ao telemóvel e isso é porque a pessoa não tem intensidade. Nem sequer estar lá com a cabeça. Portanto, aí acaba por estar a perder tempo ou está a passar o seu tempo e também está tudo bem. Há pessoas que se calhar não querem isso e só querem passar o seu tempo e está tudo bem, não há problema. Hoje em dia também já mudei um pouco também a minha opinião em relação a isso, porque existem pessoas que simplesmente querem passar o seu tempo e é melhor do que estarem ali a fazer qualquer coisa do que estarem no sofá sem fazer nada. Certo, está tudo bem, mas agora temos que ver as pessoas que fazem isso mas depois vão para casa e queixam-se que não têm resultados. Certo, ou seja, é isso, é não esperar os resultados
não é? Com essa ação, do género não fazendo aquilo com intenção. Exatamente, Claro. exatamente, não é? Portanto, aí são duas coisas totalmente diferentes, não é? Portanto, é depois avaliar aquilo que depois também cada um quer e ver, mas sem dúvida que aqui que o treino de musculação é o ponto, o treino de força é o principal para aumentar aqui a massa muscular. Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, e agora puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, eu diria que a alimentação também tem que ser muito bem conjugada com o treino. Sem dúvida, sem dúvida. Porque é o que nós dizemos sempre, e nós vamos fazendo muitas vezes aquela imagem, tentar visualizar o que é que acontece, né? O músculo fica com falhas durante o treino, mas depois precisamos da proteína, da comida para encaixar nessas falhas para o músculo crescer. Pronto, então se só houver as falhas e não houver a proteína suficiente, ele vai só ficar com falhas e não vai crescer. Portanto, eu diria que aqui a alimentação e o treino têm sempre que andar de mão sempre dada, aliadas, exatamente. sem dúvida. Por isso é que nos nossos programas só faz sentido nós terem sempre, elas têm que estar sempre juntas, portanto, para nós não faz sentido nós estamos a fazer só o treino e a pessoa querer os X resultados, mas depois não faz a parte da alimentação. E vice-versa, né? Porque pode comer o que quiser, pode comer a proteína ideal, não é? Mas se não estiver a treinar e não estiver a provocar as falhas no músculo, também não vai lá. Portanto, exatamente. Tem que ser os dois sempre em conjunto. Portanto, eu diria que aqui é importante garantir que estamos a consumir uma boa quantidade de proteína e eu aconselho irmos ali entre 1.6 a 2.2 gramas por cada quilo de peso. Acho que já fomos falando também noutros episódios. Ou seja, multiplicar este valor pelo peso da pessoa para saber a quantidade de proteína que devem ingerir no dia-a-dia. E podem ir buscar a proteína a várias fontes animais, fontes vegetais, carne, peixe, laticínios, soja, leguminosas, tofu, etc. E eu diria ainda mais que o ideal é fazer várias ingestões ao longo do dia, ou seja, não focar a proteína toda só em 2 refeições. Só no jantar ou no almoço. Né? Exato. Porquê? Porque está estudado que o nosso músculo vai ser muito mais estimulado se houver várias refeições ao longo do dia. Porque, ou seja, é como se nós estivéssemos a dar estímulo ao músculo várias vezes ao longo do dia, certo? Para isto, claro que também tem que ser com uma quantidade boa, não é? Não são 5 gramas que vão estimular a síntese proteica. Portanto, sem dúvida, pronto, a parte da alimentação acho que acaba por também ser importante e aliarmos sempre as duas. E acho que também existe uma coisa que muitas pessoas acham que... eu acho que também nunca discutimos isto. Okay. Não sei se já discutimos isto ou não. É aquela situação que às vezes as pessoas dizem tipo, os resultados é 80% de alimentação, 20% de treino. Eu, sinceramente, eu acho que isso é parvo de se dizer, porque parece que estamos a tirar força a uma coisa ou outra. Eu acho que eles simplesmente complementam-se. É tal situação, quer dizer, não vamos estar a comparar batatas com cebolas, como ainda há bocado, não é? São duas coisas diferentes que eu acho que têm que estar optimizadas ao máximo para a gente ter o máximo de resultados. Sem dúvida. Ponto final. Agora, não é tipo, os resultados vêm de 80... Não, porque sem também se calhar não vais ter esses resultados. Portanto, eles têm que ter. E se a pessoa fizer um treino frouxo, tiver um treino fofo, frouxo, também não vai ter resultados, apesar da alimentação pode ser a melhor de sempre, não é? E vice-versa a mesma coisa, a pessoa pode fazer o melhor treino de sempre, mas depois, quer dizer, e portanto acho que não faz sentido dizer essas percentagens. Acho que a pessoa, são duas coisas que se complementam, sim, para aquele objetivo, mas que as pessoas têm que se empenhar. Ok, eu, se calhar há dias em que eu não me consigo empenhar tanto na alimentação, outros não me consigo empenhar tanto no treino, etc. Mas acho que um não, tudo, não é? Exato, acho que um não é mais importante que o outro. Não. Acho que até porque, imagina, se pensarmos numa pessoa que quer perder peso, ela realmente, se ela só fizer déficit calórico, vai conseguir perder peso, mas não vai, ou seja, nós não vamos estar a controlar nunca a forma como ela perde, a composição corporal. E ninguém quer isso, não é? Exato. E ela aí, essa pessoa, se só fizer déficit calórico e não fizer treino de força, ela vai perder massa muscular. Completamente, exatamente. Vai perder massa muscular. E isso traz a flacidez, não é? A falta de força. E desacelera a perda de gordura. Exatamente. E desacelera a perda de gordura. Exatamente. Porque o corpo vai manter essa gordura como um mecanismo de sobrevivência. Não é? E não vamos estar a acelerar o metabolismo, pelo contrário. Portanto, mais uma razão que demonstra que eles têm que estar unidos, não é? Portanto, tem que ser as duas coisas. Sem dúvida. E agora vamos acrescentar a terceira, não é? Daquele triângulozinho que é o sono, a recuperação. Sem dúvida. Porque é preciso tempo para isto tudo se construir, não é? Ou seja, depois da falha que nós criamos no músculo, é preciso tempo para ele ir lá construir tudo. E então o sono acaba por ser muito importante, não é? O repouso, porque sem isso é muito difícil a pessoa estar constantemente a construir músculo
porque é preciso tempo, lá está. É isso, sem dúvida. Aliás, nós já fizemos um episódio sobre isso, que é sobre a importância do sono e que tem neste processo, porque não só do ponto de vista de que é no sono que o nosso músculo recupera, não é? Portanto, e que nós descansamos o músculo para depois voltar a dar-lhe novamente o estímulo, mas também é com a melhoria do nosso sono que nós conseguimos melhorar também a nossa alimentação, não só do ponto de vista de cravings, de vontades de ter desejos e etc, mas também depois na parte do balanço hormonal. Portanto, está tudo interligado. Portanto, e é importante, portanto, ora aí está, não é tipo 20% de treino, 30% de sono e o resto da alimentação. Não, é nós tem que ter, exatamente, nós temos é que tentar melhorar cada bocadinho desse triângulo, não é? E só assim é que vamos conseguir, de facto, os melhores resultados. Claro. E porque eu já ouvi isto muito, então também gostava de tirar esta dúvida, que é em relação ao tempo que temos que ter entre cada treino ou cada grupo muscular, porque eu já ouvi 24 horas, 48 horas, e existe algum tempo específico ou tem que haver repouso? 1 hora é suficiente? Excelente, olha, boa pergunta. Existe também, antigamente achava-se muito que era isso, que nós tínhamos que descansar pelo menos 48 horas até dar novo estímulo ao músculo. A verdade é que a evidência científica demonstra que não é necessário isso, ok? Isso depois depende sempre da individualidade de cada pessoa e de aquilo que cada um aguenta. Porque, por exemplo, se eu treinar todos os grupos musculares todos os dias, obviamente o volume que eu vou fazer vai ter que ser menor, portanto, o número de exercícios que eu fizer vai ter que ser menor, portanto, o estímulo vai ser menor, porque eu assim consigo dar sempre um pequeno estímulo. O importante é levar à falha dentro desse estímulo, mas se eu gerar também muita fadiga, quanto mais fadiga eu gerar, mais tempo eu vou ter que descansar. Ok? Portanto, imagina, eu posso trabalhar pernas, quadríceps todos os dias da semana, agora não posso é fazer 5 exercícios todos os dias. Ok? Portanto, aí sim é que vai gerar muita fadiga e depois a recuperação é que vai ser, portanto, vamos estar cá abaixo, a recuperação vai ser mais lenta. Mas, portanto, eu posso lhe dar pequenos estímulos que depois ele vai melhorando. Okay? Portanto, isso depois também depende sempre da resposta individual de cada pessoa. Se a pessoa, imagina, se nessa situação que eu estou a dizer, da pessoa treinar todos os dias, se a pessoa nota que está sempre muito cansada, não está a conseguir progredir no treino, progredir cargas, ou repetições, ou etc., e se a pessoa está constantemente também dorida, então isto é um indicador que está a volume a mais, então nós temos de diminuir o volume, ok? Mas cada vez mais, portanto, a evidência científica o que demonstra que no treino de força é que o volume é que é o rei, o volume é que manda, portanto o número de exercícios e de séries que nós fazemos para aquele grupo muscular, ok? Com intensidade, obviamente. Portanto, isso é que depois é que vai ditar ao longo da semana a nossa recuperação. Então, meninas, neste episódio identificamos que o IMC, o Índice de Massa Corporal, acaba por não ser o melhor indicador para tu medires os teus resultados, mas que a massa muscular, sim, é um dos indicadores mais importantes para o teu sucesso a longo prazo nesta jornada. Espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto, se gostaste, a única coisa que nós te pedimos é que deixes aqui uma review positiva e que partilhes com uma amiga que achas que poderia então beneficiar destes conselhos. Muito obrigado, até ao próximo episódio.